Então a gente conviveu com esses pescadores, porque a mãe ia comprar o peixe na beira da praia, na canoa que chegava. E a gente ia junto porque era a hora do nosso banho de mar. Era enquanto ela esperava o pescador chegar e ficava conversando por ali e a gente podia tomar o banho de mar. Era uma vida completamente diferente do que é hoje, né? Bom, aqui era a padaria Teles, que foi onde meu irmão nasceu. Essa padaria meu pai montou na década de 40, em 1945 mais ou menos. Olha aqui, eu vou te mostrar. Ó, aqui seria o apartamento que ele morava em cima da padaria. E eu morava nesse aqui. Eu conheci ele menina, né, assim, porque a gente era vizinho lá na praia. Ele ali onde era a padaria Teles e a casa dos meus pais era de frente para o mar. Ele foi bem importante para Pissarras, assim, porque como cidadão ele talvez não tenha interferido muito na política, mas a postura dele como cidadão era irrepreensível, assim. Essa questão política não está presente com muita clareza, mas ela está em toda a obra. Está tudo permeado sempre pelo nosso entorno, né? Esse livro é o Luiz Teles, Uma Viagem pela Imaginação, que foi publicado por mim. Esse aqui é o Luiz Teles. Ele está em frente a uma tapeçaria que ele mesmo pintou. Era uma obra difícil de fazer porque era muito pesada a pintura. Esse é mais uma das viagens do meu irmão. E aqui, essa é uma das primeiras telas, 1965. Foi inspirada pela Catedral de Blumenau. Quando ele foi servir o exército em Blumenau, que ele começou a pintar o quadro das gaivotas e aquele da Nossa Senhora, né? Aqueles quadros mais antigos. Esse aqui, com a roupa de militar e apreciando aquele quadro da Virgem, que foi a exposição da sua primeira obra, segundo o jornal, né? E a exposição que ele participou foi na Galeria Açu, que era do Lindolfo Bell, né? Um dos poetas catarinenses mais importantes e relevantes, né? Que teve essa projeção nacional muito grande. Casado com a Elke Ehring, uma escultora importante que trocava ideias com o Teles. O Teles fazia cerâmicas e a Elke ficou encantada com esse material. A Elke, escultora em bronze. O Lindolf e a Elke casaram-se e criaram a Galeria Açu. A primeira galeria no estado de Santa Catarina, e que tinha quadros do Teles, abrindo o mercado para essa região do Vale do Itajaí também. E o Teles, então, ele faz essa relação. Então, o Vale, o Norte e essa região litorânea de Itajaí, Pissarras, é uma ligação que o Teles consegue fazer e caminhar nesse triângulo. Eu sempre penso num triângulo, assim, né? Saindo Vale, Norte e culmina, né, no litoral. Então, o Teles, ele é uma chave imprescindível para pensar esse circuito de arte, por todo o caminho que ele faz. Tem gravuras dele de Praia Grande, do Poá, de Gravatar. Aqui de Pissarras, muitas, né? Muitos cantos. Essa que eu tenho, eu acho que ela é única, porque eu acho que ela retrata um lugar lindo de Pissarras, um rancho que abrigava as canoas dos pescadores, né? O Luiz Teles fazia questão de nos levar a espaços importantes da praia, a lagoa que já havia sido aterrada, mas ainda tinha algumas referências da natureza, ao bar que ficava na areia, no pé na areia, o bar da Ivone. Tem uma foto lá que eu estou com ele, o irmão e até o meu pai. E o bar da Ivone era um dos points. Então ele levava os amigos para lá. Esse quadro está na minha casa. É um quadro maravilhoso. Eu gosto muito desse quadro. Aqui, para mim, todo o fundo é Pissarras. A preocupação ecológica do Teles, para mim, está
muito clara em quase toda a sua obra. Eu não diria toda, mas em quase toda a sua obra. Ele mandou para mim o envelope com os negativos, que eu guardei até hoje. Ele já retratava Pissarras já com essa parte de concreto. Parece assim até que ele era um profeta, né? Que ele profetizou o fato de Pissarras, a praia, ter perdido parte da areia e precisar de moles, precisar de calçadão. Ele sempre pintava a natureza, mas com a ação do homem. Tanto que ali aquele quadro que eu digo para ti, que aqui é a região que hoje eu vim morar, né? Já tem aquela ponte de concreto. Ele conseguiu expandir e configurar a paisagem do litoral catarinense, sobretudo do norte do nosso estado, Pissarras, Barra Velha, a Penha, para um cenário universal. Você veja que a pintura do Luiz Teles é, de certa forma, a paisagem de Pissarras, em algum ângulo, mas universalmente ele posicionando elementos surrealistas de um cenário idílico que nos alerta ao que pode vir. Um visionário da questão ecológica. E com isso ele alcançou aí um patamar especial. O surrealismo dele como pintor posiciona ele como uma figura única num cenário mundial. E o Luiz começou a fazer aquele quadro, é uma gravura na real, né? Que se chama A Espera. E assim, realmente era um dos momentos de angústia do ser humano, que não esperava o WhatsApp, nem chamada de celular. Você ficava em casa esperando o telefone tocar. E a Clarice Lispector tinha um texto que se chamava A Espera, que dizia: e quando finalmente o telefone toca, o deserto da espera já cortou os fios. Eu estava com isso na cabeça. A hora que eu olhei, falei: cara, essa gravura tem que chamar A Espera, que era o nome desse fragmento da Clarice. Isso foi lá na década de 60, né? Final da década de 60, que ele foi para São Paulo. Foi um período importante na carreira dele, porque ele estava chegando em São Paulo, conhecendo pessoas. A ida do Luiz para São Paulo foi em busca de aprendizado para melhorar a arte dele, né? Para crescer artisticamente. E o Luiz, mesmo indo para São Paulo, mas ele sempre voltava para cá. A lembrança que eu tenho do ateliê Artesanato, né? Foi uma fase muito interessante do meu irmão. Ele veio de São Paulo, ele tinha passado um tempo na França. E daí ele veio para cá, montou esse espaço. Na sala de entrada era a exposição das obras que ele tinha para oferecer para as pessoas e para expor. E na parte de trás, onde seria a cozinha, era a parte onde ele produzia, ele trabalhava. Ele tinha uma produção muito rápida em desenhos, em pequenos formatos. Nas pinturas em óleo ele demorava para pintar, uma obra dele demorava um mês. Deve ter 200 obras, 300 obras distribuídas pelo Brasil. Eu acredito que aqui em Pissarras tenha por volta de umas 50 obras. Algumas igrejinhas, algumas paisagens, mas quando a gente começa a abrir as outras caixas, a gente começa a ver outras relações na poética, né? A gente vê esse mundo surreal dele. Eu gosto de pensar o Teles como um preenchimento de vazio. E o que ele via, ele transformava.
paisagem real e a paisagem do que ele tá vendo. Ele consegue trazer tudo isso e fazer uma nova coisa. E os pássaros roca, para mim, é um pouco isso. Ele tá vendo aquilo. Qual é a matéria? Qual é o modo em que ele vai materializar esse pássaro? Ele começou a pintar o pássaro roca em telas, em gravuras. E depois é que ele passou para cerâmica. Quando ele começou a fazer isso aqui, 77 está marcado aqui. Em 1975, o Luiz foi fazer um curso com Mário Avancini de cerâmica em Joinville. A partir desse momento começou a trabalhar muito com o pássaro roca, que tem uma crista, e ele trabalhava bastante os detalhes, né, do próprio pássaro. Independente dele estar em cerâmica ou em quadro, ele sempre segue essa linha de design, né? Esse ele fez para mim. Porque eu ia muito durante a semana, várias vezes lá, ver se ele precisava de alguma coisa. Falamos de um autorretrato e tal, e no fim ele acabou produzindo isso, né? Quando eu voltei, dali uma semana já estava pronto a tela. É como se ele estivesse olhando para o mar. E eu acho que aqui já era uma espécie de declaração de amor à literatura. Esse quadro tem uma influência italiana muito forte, desde o envelope, com as cores da bandeira da Itália, que era o envelope aéreo da época. Essas colunas, aquela estátua ao fundo, uma citação explícita do De Chirico, que é esse pintor italiano surrealista, que era uma grande influência do Luiz. Então, esse quadro eu acho um dos quadros mais complexos e mais intelectualizados do Luiz, assim, com muitas citações. Você vê que essa fase é diferente dessa, é posterior. Essa fase que o Luiz descobriu, essa coisa da construção com livros, que depois vai se repetir em várias outras obras dele. O Luiz Teles tem uma trajetória artística que liga as fases de alguma maneira. Ele vai evoluindo no seu pensamento, mas sempre baseado numa linha da natureza. E essa mudança dele de estilos a gente observava inclusive na própria assinatura. Cada fase da vida dele, ele trabalhou um estilo diferente. O realismo, o surrealismo, daí cerâmica, tapeçaria, enfim. Ele trabalhou com latas, ele trabalhou na Meister. Pintar as latas da Meister era como um trabalho. Geralmente a pessoa assim, é um funcionário público e tem outra atividade. E o Luiz conseguia ter uma atividade muito próxima da dele. Isso aqui é tudo desenho dele, ó. Tinha latinha, ele criava o desenho e levava para eles. Eu trouxe de Nova York umas latas para ele, porque achei que ele ia ter ideias, né? E quando eu cheguei no apartamento com a sacola de latas, ele me deu uma bronca, porque quando ele abriu eram as latas que ele tinha, os desenhos que ele tinha feito, as matrizes, né? Então eu não trouxe novidade nenhuma, né? E que se você colocasse na mão dele, ele esculpia, ele moldava, ele tinha prazer em fazer isso, né? Brincadeiras, esse relógio, por exemplo, era um relógio antigo que um dia ele encontrou e falou, tá muito feio, vou pintar. E fez esse motivo búlgaro, e fez na tampa também de uma peça que eu tenho lá na cozinha, ele pintou igual também. Teles fazia também postais que ele vendia para empresas. Cartões de Natal, ele produzia as dezenas e vendia as dezenas. E eu tinha um trabalho grande, muito trabalho, e tinha uma dificuldade de riscos, porque eu não queria usar tecidos prontos comprados em loja. Então eu preparava os moldes, o Teles fazia o risco, passava para o tecido depois,
E aí ia para a bordadeira. E normalmente isso era feito sobre esse papel manteiga. Levava quase um mês para fazer um risco desse, porque riscava 2 vezes. Ele fazia serigrafia, ele fazia gravura. E assim como consertava tudo dentro de casa, cozinhava bem. E eu me lembro de momentos, por exemplo, que ele me fez um pirão d'água, que é uma coisa bem de Santa Catarina, se não me falha a memória, que eu nunca tinha comido. Ele cozinhava, consertava tudo, consertava eletrodomésticos, o carro, ele bordava, ele costurava, ele pintava, ele esculpia. E uma vez ele chegou para mim e falou assim: Jane, eu não quero aprender a fazer mais nada, porque tudo que eu faço é mais trabalho que eu arrumo, eu não quero aprender a fazer mais nada, eu já sei coisa demais. Aí eu mostrei uma foto que eu tinha, que eu fiz na Europa, e eu falei que queria fazer um castelinho. Ele riscou no chão primeiro, aí chamamos um construtor próximo daqui, e aí o Teles orientou como é que seria a fundação. E aí começou o alicerce. Aquele ali é a sapata da torre do meio da casa, que ali começou, a casa começou ali. E dali daquela torre surgiram as outras, que era para ser uma só, e virou 5. Quando eu resolvi fazer a capela, aqui era um antigo forno de carvão. E tinha de ambos os lados. Aí eu fiz a capela, a minha e a do meu vizinho. E o Teles disse: faz as capelas que eu vou fazer as imagens. Aí ele foi para Pissarras, trouxe o barro e esculpiu a Santa Eulália, através de uma foto que eu tinha trazido da Espanha. E para o Miguel, meu vizinho, ele fez o São Judas, que o Miguel sempre foi devoto de São Judas. A parte da pintura dos tetos, eu tinha essas 2 peças de fibra e levamos para São Paulo as 2 peças e ele trabalhou no apartamento. Depois a gente colocou aqui e a pintura foi toda feita por ele. Acho que em 80, exatamente, em 80 eu fui passar 3 meses na Europa e o Luiz estava morando em Paris. Muito solitário, ele foi para lá para fazer uma viagem de estudos e tal. E aí, um dia, o Luiz, muito excitado, ele falou: você tem que vir comigo ao Centro Georges Pompidou, que é conhecido como Bubu. E eu falei: por quê? Ele falou assim: cara, eu descobri um arquiteto que constrói as coisas que eu pinto. Ele começou a ver as obras do Louis Barragan, como se fosse o Niemeyer mexicano, é um arquiteto importantíssimo do modernismo mexicano, né? Ele falava assim... É como se a minha pintura fosse o sonho desse cara, sabe? Eu acho que essa conexão que houve entre o Luiz e o Barragan é uma conexão assim que o pensamento complexo estuda muito, que as coisas surgem simultaneamente no mundo na mesma época, sem nenhuma conexão, né? Porque o Barragan, as formas que a gente via, as coisas construídas, elas estavam inteiras, eram obras públicas. É como se fosse uma posterioridade do Barragan, né? Ou como se fosse o Barragan já num mundo distópico, meio destruído. Aqui eu usei esse cenário, essa foto, para fazer o cenário lá onde eu estou sentado, o cenário para pensar, né? O Barragan chama de jardins de ventos e nuvens migratórios. Barragan passou a ser um alter ego, de certa forma, do Luiz na sua obra. Uma consequência do que o Teles, lá em Pissarras, conhecia sobre a natureza, sobre as perspectivas da natureza. E com isso complementou, de certa forma, a produção deste nosso grande artista. Aqui eu fiz um quadro, Cenário para o Poente, com a minha irmã Ivete. Esse quadro foi pintado para substituir a paisagem que a gente via da minha casa e que um prédio tampou. Ele foi pintado especialmente para mim, porque era a paisagem da janela do meu apartamento. Porque isso aqui, a bem da verdade, não é um mar, é um infinito, tá? E as montanhas, e daí vem a escultura
que ele fez como moldura, tá? A imaginação dele. Agora, o céu era assim o pôr do sol mesmo. E este é o Barragán, né? Que eu não conheço. A relação da obra do Telles é só o Telles que consegue chegar onde ele chegou. E ele vai para Blumenau, para Itajaí, para São Paulo, ele foi para a Europa, ele foi para a Argentina, ele transitou. Então, eu conheci o Luiz Telles, apresentada pelo Henri Victor, que também era pintor. O Otávio Araújo eu conheci por intermédio do Telles, frequentar a casa do Walter Levi, e fazia coletivas com muitos pintores importantes na época. O Luiz participou de diversas exposições, salões. A primeira dele foi em Blumenau, em 1965, foi uma coletiva com vários artistas. Em 1977, ele participou da Bienal de São Paulo. E uma exposição que foi muito importante na vida dele foi os Cenários, que foi uma individual na Galeria Paço das Artes em São Paulo, em 1986. E quando veio o catálogo do Paço das Artes, ele pediu para eu escrever, embora não fosse crítica de arte, mas eu tinha essa coisa da convivência, da história com ele, né? Eu conseguia fazer textos afetivos sobre as obras dele e que eram próximos do que ele queria dizer. E às vezes até eu era meio ghostwriter também, sabe? Escrevia em primeira pessoa as coisas que ele queria dizer, enfim. Eu acho que foi uma grande consagração, porque uma exposição individual no Paço das Artes, que é um espaço muito prestigiado em São Paulo, foi uma espécie de consagração. Eu acho que depois da Bienal foi a exposição mais importante que o Luiz teve. O que a gente ainda precisa remontar para tentar entender a história dele é o arquivo da Bienal de São Paulo. Esse é um arquivo completamente chave para pensar essa obra do Telles, em especial a obra das gaiolas, né? O Ecolocofre. A gente, a princípio, não tem registro basicamente nenhum da obra montada. Que obra foi essa? Que ano ele produziu essa obra? Que estilo foi? Não, parece que eram gaiolas, mas eram grades transparentes que você via a obra lá. Tinha que ver um quadro. Era pintado, sim. Havia pintura, havia tela ou chapas de madeira. O Edson vai falar que tinham telas, outros artistas vão falar que tinham pássaros, outros artistas vão falar que tinham plantas. Então, todo mundo tem um imaginário. O interessante é que é um imaginário, né? E a obra do Telles é um imaginário. Tem essa matéria que é a Bienal aprisionada dentro de uma gaiola. São obras de artistas da Argentina, artistas de São Paulo, artistas do Chile. Nesse período, se a gente for fazer uma leitura até meio semiótica, estética, a gente pensa que a América Latina estava passando por um período ditatorial, vários regimes de exceções. E é como se cada obra dessa, cada instalação com gaiola se tornasse uma grande instalação, né? Pelo que essa matéria traz pra gente, ela vai justamente desvelar esse espaço de que cada artista traz o seu pequeno nicho, sua pequena visão sobre esse aprisionamento e torna-se então um núcleo de um grande aprisionamento. Essa Bienal, ela tem muito para dizer pra gente sobre esse período. Ele tem uma obra que se chama Solitário, que é a própria cabeça imitando o jornal. Ele trabalhou muito com esses barcos dentro da água. Ele fez a dobradura do jornal e tentou imitar essa dobradura.
que eu usei para fazer a brincadeira com os barquinhos, né? Aparecendo um pouco o mar, e o mesmo trabalho assim eu usei para fazer o quadro em homenagem ao Cortázar. Eu virei, eu brinquei com a foto, né? E aqui é aquela fase onde o Luiz usa essas estruturas do Barragan, que ele deixa na matéria original, que é no Eucatex, né? E sobre elas ele interfere, como aqui a cor do mar. Isso aqui é a notícia da morte do Cortázar, que saiu na Folha de São Paulo. O Luiz recortou, fez um barquinho. E se você chegar perto, você consegue ler, 1914 e 1984. E eu falava para ele, é isso que é a morte no exílio, Luiz, porque não é um naufrágio, mas é quase. Tipo, você não está no mar à deriva, mas você está numa estrutura frágil sobre o abismo do mar. E aí eu falei assim, esse quadro tem que chamar A Morte no Exílio, porque o Cortázar morreu no exílio, né? Ele morreu em Paris. Vocês estão me fazendo lembrar do Luiz, 30 e tantos anos depois da morte dele, que foi em 91. Nós estamos em 2024, então 33 anos. E então está emergindo muita coisa. E aí eu me lembrei justamente desse bilhete, que era uma coisa que o Luiz carregava na carteira dele, e que era de uma outra autora favorita nossa, que é a Marguerite Yourcenar. E o texto é muito importante, que diz o seguinte: no curso de sua vida breve, cada homem tem sempre de escolher entre a esperança incansável e a sábia ausência de esperança, entre as delícias do caos e as da estabilidade, entre o Titã e o Olimpo. Em suma, escolher entre eles ou conseguir harmonizá-las um dia. Esse texto está no livro A Obra em Negro, da Marguerite Yourcenar. Eu acho que diz muito da vida de todos nós, inclusive da vida do Luiz. E por isso eu mantive ele tanto tempo comigo. Porque a gente está falando da Brás Motor, a gente está falando da Consul. Então ele cria a cena de um rio Tietê ideal, de um espaço ideal, coloca tudo que era daquela empresa, lacra aquela garrafa e joga dentro do rio. Quantos anos depois essa garrafa vai ser aberta? Quanto tempo depois? Ele encapsulou o tempo. Ele encapsula várias vezes o tempo. E isso é recorrente dentro da poética dele. Eu vejo ela como uma obra em processo. Ela começa a ser feita pelo Telles, ele projeta essa arte, ele cria esse desenho, ele cria esse esboço, mas a execução final não foi ele que terminou, não foi ele que concluiu. E foi concluída pelo Nelson Godoy, um outro artista plástico, porque o Luiz faleceu antes. Eu tive muito próxima do Luiz durante esse processo, porque ele foi uma das primeiras vítimas da AIDS, né? Ele contraiu HIV acho que em 86, 87, e ele era uma informação muito difícil de compartilhar naquela época, e ele quis dividir isso comigo. Então a gente tinha uma grande cumplicidade em torno disso. Eu cuidei muito do Luiz, acompanhei muito um médico. O médico que cuidava dele na época era o Drauzio Varela, era a única pessoa que sabia alguma coisa sobre isso. E o Luiz tinha hábitos muito saudáveis e ele conseguiu segurar a doença por muito tempo. Ele só ficou ruim realmente em 91. A última vez que ele esteve aqui em Pissarras, ele já estava muito doente. Já. Então, ele sentia muito frio, ele tinha um estado febril elevado, né? Mas ele pediu que eu levasse para dar uma volta de lancha. Eu ainda argumentei com ele, mas meu irmão, com essa tua febre, disse, não, pode me levar que não vai ser isso que vai me, né, vai me prejudicar. Vamos, aí fomos, dei uma volta com ele na ilha. Quando chegou ali a meio caminho entre a ilha e a Bahia, ele pediu para que eu parasse a lancha, disse, para, desliga o motor, ficou sentado, eu sentado lá atrás, ficou olhando. Aí de repente disse, tá bom, agora podemos ir embora. Foi a despedida dele. Eu tenho para mim, isso ele não me disse nada, eu também não perguntei, mas foi a despedida dele.